ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Estamos estudando o livro de Amós e é um privilégio compartilhar este tempo com você. Vamos orar pedindo a Deus a direção para o estudo de hoje. Pai querido, nós te agradecemos porque através da tua graça, Senhor, nos concedeu a salvação. Agradecemos pela tua santa palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixa sem ajuda, sem orientação ou sem direção, porque nós temos a tua santa palavra. Que este estudo do livro de Amós seja uma bênção para os nossos ouvintes no dia de hoje. Supre as necessidades emocionais e espirituais de quem nos ouve neste momento, Pai. E se alguém hoje está nos ouvindo e ainda não aceitou a Cristo Jesus, que ele possa tomar essa decisão e crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A visão do muro e do prumo, no capítulo 7, versículos 7 a 9, é a terceira de uma série de visões que Deus mostrou a Amós. O muro não estava em construção, ele já havia sido construído, mas por algum motivo tinha ficado fora de prumo. O fio de prumo é um elemento que é composto de uma corda forte com um peso de metal na extremidade. Foi utilizado pelos construtores durante muitos anos e ainda é usado para ver se uma parede está reta, está no prumo. Na visão, Amós viu o Senhor parado com o prumo na mão. Vamos ler esses versículos, começando com o versículo 7. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo? Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Bem, o propósito da visão é mostrar para Amós que Deus tem uma linha para o seu povo pela qual ele determina a culpa e o juízo. Devemos lembrar a função do prumo. Quando o construtor usa o prumo, ele procura ver se a parede está reta. Por isso, quando Amós vê Deus com o prumo na mão, foi simplesmente para determinar se Israel estava andando em retidão ou se havia se afastado da sua palavra. Então, no versículo 8, Deus disse que iria colocar um prumo no meio do povo de Israel. Obviamente, esta é uma figura de linguagem. Através desta visão, Deus estava mostrando a Amós que ele iria julgar Israel por certos valores, o padrão do prumo de Deus. Deus tem valores de justiça e retidão para o seu povo, e estes valores expressam sua vontade para o seu povo, e o que ele está fazendo aqui é exatamente mostrar que Israel estava errado ao manter-se nessa posição e nessa condição. Se um homem constrói um prédio e está levantando uma parede, ele usa o prumo e vê se a parede está torta. Um construtor honesto não continua se ela não estiver reta no prumo. Ele começa a corrigir então o erro. Amós sabia exatamente o que Deus queria dizer. O muro deveria ser derrubado e ser levantado novamente. Em 2 Reis, capítulo 21, há uma passagem muito interessante. Eu quero ler 4 versículos com você, começando com o versículo 10. Vamos então. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo, porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele. E até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer o mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém com quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. Nesses versículos vemos que Deus usa essa figura de linguagem para julgar a nação de Israel. Versículo 13, e estenderei sobre Israel o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Agora, como seria o juízo de Deus? Bem, seria como quem limpa o prato,
limpa-o e vira-o para baixo. Deus tem um padrão de justiça e retidão para o seu povo, e seu proceder é justo e imparcial. Não há mudança. Essa visão que Amós teve o convenceu de que Deus tinha razão em julgar Israel. Lembre-se que no capítulo 7, versículo 2, Amós intercedeu por Israel e Deus se compadeceu. Nós lemos no versículo 3 que o Senhor arrependeu-se. Ele fez uma mudança no que havia decidido, de modo que não iria julgar Israel naquele momento. Na segunda visão do fogo, nos versículos 4 a 6, Amós novamente intercedeu pela nação. E novamente, no versículo 6, o Senhor se arrependeu. Mas agora, nesta terceira visão, versículos 7, 8 e 9, não há maneira de voltar atrás, porque agora Amós entende que o que Deus vai fazer, julgando Israel, é algo justo. A nação merece esse juízo. Quando Deus constrói, sempre o faz com especificações precisas. Quando viu toda a criação, Deus disse que tudo o que ele havia feito era bom. Em Gênesis capítulo 1. Leia esse primeiro capítulo. Deus fez isso e aquilo e viu que era bom, e isso era bom e aquilo era bom. Tinha que ser bom porque Deus tinha planejado e no final Deus viu que tudo era bom. Vemos isso no primeiro capítulo de Gênesis. Quando Deus chamou Abraão por sua graça e deu a ele uma descendência, a qual chamou Israel, certamente tinha padrões de vida para o seu povo, o prumo. Agora, qual era o prumo para Israel? Qual exatamente era esse padrão de vida pelo qual a nação de Israel deveria ser provada? Tanto o povo como Amós conheciam muito bem. O prumo era a palavra de Deus escrita, a lei que abrangia praticamente todos os aspectos da vida. A lei consistia de preceitos que refletiam a natureza e o caráter de Deus, juntamente com as exigências do que Deus esperava do seu povo. Deus deu para Moisés essas normas no Monte Sinai, e Moisés chamou o povo para comunicar as regras de Deus, em Êxodo capítulo 19, versículos 7 e 8. Todo o povo respondeu e disse que faria tudo o que o Senhor tinha falado, e Moisés falou para Deus as palavras que o povo havia dito. O povo naquela ocasião fez uma aliança de obediência. Eles disseram que tudo o que Deus lhes havia dito, eles fariam, mas o tempo mostrou que eles não cumpriram as suas promessas. Deus tinha traçado a linha entre o certo e o errado. Deus tinha traçado a linha entre o santo e o profano, e Israel concordou plenamente com isso. Agora Amós vê Deus em pé, no meio do seu povo, segurando um prumo, o fio de um prumo que vai traçar a verdadeira história da desobediência da nação. Eles estavam fora da linha, fora do prumo. Desta vez, não houve necessidade de Amós orar. Não era necessário interceder. Observando como a nação se tornou totalmente fora de prumo, Amós sabia que o julgamento de Deus era inevitável. Deus disse ao povo no versículo 8, não vou poupá-los mais. Eu não vou mudar os meus planos. 2 vezes Amós tinha orado por eles e Deus respondeu e se arrependeu, mas agora o juízo viria inevitavelmente. Veja, querido amigo, chega um momento em que Deus já não tolera mais o pecado. Lemos 3 vezes em Romanos capítulo 1, um capítulo importante que fala sobre o mundo pagão, que Deus os entregou às suas próprias imundícias. E por que diz isso? Simplesmente porque Deus permite às pessoas, na sua graça e misericórdia, chegar até o limite. Mas, finalmente, o juízo de Deus vem. Não há dúvida. Haverá um dia em que o juízo de Deus virá para cada um de nós. O tempo passa rápido, amigo, e Deus está segurando o prumo. O prumo é a sua santa palavra. E é Deus que estabelece as regras. Ele colocou o padrão do que é certo e do que é errado. Nós não somos juízes uns dos outros para determinar o que é certo e o que é errado. Não furtarás, não dirás falso testemunho, não cometerás adultério. Sabemos que certas coisas são certas e outras são erradas. E quando vemos outras pessoas fazerem o errado, podemos classificar isso como errado. Mas nós não somos juízes, dizendo que está errado ou que está certo. Deus é o juiz. Deus tem o prumo nas mãos. Sua palavra é o padrão do certo e errado. É por isso que Deus diz aqui no versículo 8 do capítulo 7 de Amós, não vou tolerar mais, nada mais, de mais ninguém. O tempo acabou. Eles tiveram sua chance. Eles tiveram a sua oportunidade e eles desperdiçaram todas elas.
Bem, o juízo atingiria primeiro os altares idólatras de Isaque e os santuários de Israel. Este lugar foi originalmente construído por Jeroboão, onde eles adoravam os ídolos, e o rei Jeroboão foi primeiro a estimular a adoração a um bezerro, uma prática maligna que continuou sob o reinado de Jeroboão II, a quem Deus deu o reino sob certas condições, mas ele não obedeceu. Deixe-me dizer uma coisa neste momento, querido amigo. Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia, é um Deus de toda a paciência. Mas chega um ponto em que Deus não pode continuar. Ele precisa seguir fiel ao seu caráter santo. Cada pessoa, cada família, cada igreja local e cada nação, um dia acertará as contas diante de Deus. Deus segura o prumo, bem como o registro de toda a nossa vida. E nesse dia, todos os homens, assim como Amós, ficará em silêncio diante de Deus. Amós não tinha respostas, ele ficou em silêncio diante do Senhor, ele viu o prumo, ele sabia que a nação estava fora da linha, ele sabia que o povo havia transgredido a lei de Deus, mesmo tendo prometido fazer tudo o que o Senhor tinha dito. E Amós não intercedeu mais, porque Deus tinha dito no versículo 8, não vou poupá-lo mais. O tempo do juízo havia chegado. A propósito, o dia do juízo se aproxima para cada homem desta geração, crentes e não crentes. Eu e você. O dia do juízo para os crentes será no tribunal de Cristo. Este dia não é para determinar se alguém vai para o céu ou não. Isso nós decidimos nesta vida aqui na terra. O dia do juízo, para os incrédulos, será o julgamento final diante do trono branco de Deus. Algum tempo atrás eu estava em uma conferência e uma senhora veio até mim depois de uma reunião e fez sérias objeções à minha mensagem sobre o julgamento dos crentes no tribunal de Cristo. Ela disse que não acreditava que vai haver um julgamento para os cristãos, porque Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bem, eu respondi que o juízo ou condenação, que é mencionado em Romanos 1, tem a ver com o pecado e a salvação. É verdade que uma pessoa salva não entrará em condenação. Jesus sofreu por nossos pecados, morreu por nossos pecados, portanto, não há juízo futuro sobre os nossos pecados, porque o Senhor Jesus, na sua morte sacrificial e substitutiva no Calvário, morreu por nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Todos os meus pecados do passado, presente e futuro foram expiados pela morte sacrificial de Cristo e seu sangue derramado na cruz. Mas existe um julgamento futuro para todo crente, e eu vou estar incluído nesse julgamento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E para quê? Para que as nossas obras realizadas aqui na terra sejam avaliadas, sejam elas boas ou más. Você alguma vez já pensou que todos os cristãos vão receber o mesmo prêmio ou recompensa no céu? De maneira nenhuma. Se Deus desse a todos os cristãos o mesmo prêmio ou a recompensa no céu, Deus não seria um Deus justo? Porque você sabe, assim como eu também sei, que hoje existem cristãos que são carnais, mundanos, indiferentes, e eles não são um bom testemunho de Deus ou de Cristo neste mundo. Não pense, portanto, nem por um momento, que todos os crentes vão compartilhar igualmente das recompensas no céu. Há um julgamento futuro para cada crente, e Deus tem um prumo na mão. Deus tem os registros e as regras. Por outro lado, existe um julgamento futuro para os incrédulos, aqueles que não são salvos. O capítulo 20 de Apocalipse fala dele de maneira bem clara. No seu grande trono branco, Deus abrirá os livros. Deus tem registradas as obras dos homens e haverá graus de punição no inferno, assim como haverá graus de recompensa no céu para os crentes. Deus tem um prumo. É a sua palavra, a sua santa palavra. É o padrão do certo e errado. E é por isso que o Novo Testamento exorta todo crente a crescer na palavra de Deus. 1 Pedro 2,2 nos exorta, como crianças recém-nascidas, a desejar ardentemente o leite espiritual da palavra de Deus, para que possamos crescer através dela. Na carta de Tiago, capítulo 1, somos exortados a ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Olha, não basta frequentar regularmente a igreja, carregar nossas Bíblias debaixo do braço e ouvir a palavra de Deus sendo pregada. A palavra deve ser colocada em prática na vida diária de todo cristão. A visão do prumo mostrou a Amós que esta nação merecia ser julgada. E deixe-me acrescentar uma coisa, neste ponto. Naquele dia,
Assim como Amós ficou em silêncio diante de Deus, todos nós ficaremos em silêncio diante de Deus. Toda boca se fechará e todos estarão sob o juízo de Deus. Nós, os crentes, ficaremos em silêncio diante do tribunal de Cristo. E os incrédulos irão ficar em silêncio diante de Deus no julgamento do grande trono branco. Amigo, ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Não haverá mudança na mente de Deus naquele dia. Deus não vai se arrepender. Hoje, portanto, é o dia aceitável para Deus. Hoje é o dia de salvação para aqueles que ainda não são salvos. Quanto a mim, percebo que o tempo está passando na minha vida. Já vivi a maior parte da minha vida. Eu tenho poucos anos pela frente. E o meu desejo é servir ao Senhor e que esses anos contem para a glória de Deus e para o benefício de muitas pessoas. E por quê? Porque Deus tem registros, Deus tem o prumo. E um dia, esses registros serão mostrados, os livros serão abertos. E eu estarei lá, diante do tribunal de Cristo. Mais uma vez, quero dizer que isso não afeta a minha salvação. Não. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar no céu. Como estou agora em frente a este microfone, e eu estarei no céu porque Cristo morreu pelos meus pecados. Mas as minhas futuras recompensas ou prêmios dependem da minha obediência a Deus e do meu trabalho para Ele. Deus é o juiz, Deus tem os registros, Deus sabe tudo, Deus é soberano e Deus tem a verdadeira biografia de cada um de nós. Quando Davi adulterou com Batseba, Deus tinha o registro do que aconteceu. Por falar nisso, amigo, Deus escreveu essa história na Bíblia. Suponha que Deus escrevesse a sua história em um livro para que todos pudessem ler. Todos os seus pecados, os meus pecados também. Quando Davi cometeu adultério, Deus escreveu nos livros. Quando Davi mandou matar Urias, Deus escreveu nos livros. Assim como a nação de Israel havia andado em desobediência a Deus, e Deus tinha escrito tudo em seus registros. Da mesma maneira, meu amigo, Deus tem os registros de sua vida e da minha vida também. Amigo, se você é salvo pela fé em Cristo Jesus, faça que cada dia da sua vida seja para a glória de Deus. Entregue-se ao Senhor em adoração e sirva-o incondicionalmente. Entregue-se em obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. E se você está ouvindo hoje e ainda não é salvo, ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, deixe-me avisá-lo de que o dia do juízo virá e será terrível, mas hoje ainda há uma saída. Hoje ainda há tempo para você ser salvo. Amigo, confie no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e você será salvo hoje. Eu oro para que isso aconteça e assim seja. Muito bem, o nosso programa está acabando. Estaremos de volta no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.